Então, a aula de hoje, vamos falar de coisas práticas muito importantes. A aula de hoje, essa aula, a gente vai estar aqui vendo tem muita coisa que é importante para entregar mechas perfeitas, mas eu vou aqui demonstrar na prática 3 situações muito importantes, importantíssimas para você, quando profissional, poder entregar mechas perfeitas. E vou estar aqui, inclusive, vim adaptando aqui a situação para minha boneca, que ficar numa altura mais adequada, uma altura que pudesse dar uma possibilidade visual, e a partir disso poder mostrar para vocês movimentos na prática, que isso é o que vai facilitar. Vendo, observando, para ir para a prática facilita muito. Então, é esse o objetivo, mostrar aqui dentro desse cenário, mas a gente tem algumas coisas aqui para introduzir e algumas coisas para estar revendo. A Tereza chegando aí, boa noite, linda Tereza, dizendo vamos compartilhar. Quem já compartilhou, gratidão. Quem não compartilhou ainda, por favor, faz esse movimento, chama mais colegas para estar aqui conosco. Todo profissional da nossa área, ele tem colegas aí que ele tem contato mais direto. Então, se os conteúdos que você vem aqui buscar, informações são importantes para você, auxilia para que a gente possa compartilhar com ainda mais pessoas. Outra coisa, tô vendo o coraçõezinho subir aí. Sempre que você faz algum movimento no sentido de mandar coração, compartilhar, fazer esses movimentos, seja YouTube, seja Insta, seja o que for, entende que o conteúdo que eu estou trazendo é importante, é relevante, e a gente busca atingir cada vez mais profissionais. Então, manda coração, faz esse movimento de compartilhar. Outra coisa, tira foto, gente, ó. Tira foto, marca que você está aqui assistindo uma aula que fala de colorimetria científica, uma aula que te leva a se tornar um profissional diferenciado no trabalho, execução de mechas. A tua cliente, isso é importante para quê? É importante para mim? É. Interessante? Sim. E é importante para você, porque a tua cliente ali no teu espaço, na tua cidade, ela vai entender que você é um profissional que está buscando cada vez mais conhecimento diferenciado, para levar para ela resultados diferenciados, para transformar resultados para ela, para poder deixar ela cada vez mais com cabelo bonito, saudável, dentro de um cenário de entregar resultados que ela, pode ter certeza, a colorimetria científica vai surpreender ela. Então, marca, faz foto. No final aqui da aula, a gente vai fazer uma foto e você marca lá no teu history, bota aquela foto, me marca lá também, vou ficar muito feliz com isso, e a tua cliente vai abrir os olhos sobre você de forma ainda mais intensa e diferenciada. Ela vai te ver como um profissional, ela vai ter um olhar sobre você de profissionalismo ainda mais acentuado. Se ela já gosta do teu trabalho, isso vai cada vez trazer o que mais para você? Reconhecimento. A minha cabeleireira, a profissional que cuida de mim, é uma profissional que está aí há tantos anos na área, mas está lá estudando, está lá tirando tempo para cada vez buscar mais conteúdo, aprofundar mais. E isso traz um olhar diferenciado, mostra que você é um profissional diferenciado. Ok, pessoal? Oi, Irimita, todo mundo aí chegando? Então, vamos lá? 3 coisas que todo projeto de mechas perfeitas precisa ter. A gente já vai chegar a pontuar um a um desses 3 pontos importantíssimos. Antes disso, então, vamos fazer um pequeno detalhamento. Olha, chegando Cida, chegando Kátia, boa noite, tudo bem? Dentro disso, ó, é para mim enviar o coraçãozinho novamente para fotos. Tereza pedindo. Gente, então, ó, coraçãozinho, minuto para foto. Minuto para foto. Segundinho, tira a foto, faz o print. Posta aí e me marca, ok? Posta, marca e coloca as tuas clientes nesse movimento de saber que você está aí, buscando conhecimento. E antes de qualquer coisa, então, quem sou eu? Para quem está chegando, que sempre tem chegando junto conosco aqui, profissionais novos, profissionais que estão aí aprendendo que existe um universo diferente de colorimetria, daquela colorimetria comercial, que a gente fica por anos e anos e anos na sofrência com ela. Então, eu sou a Renata Machasso, sou profissional que traz o conhecimento da entrega de mechas perfeitas e resultados em colorimetria perfeitos sem estrela de Oswald. Sem você ter que sofrer com a estrela de Oswald. Com bases, então, em colorimetria científica. Quer sair do cenário de frustração e resultados, dor de cabeça, estresse, passar vergonha, tudo aquilo que se soma em segurança na hora de conduzir resultado, tem que pensar em 1000 misturas, em todas aquelas dores de cabeça que vão se somando quando você aí profissional está desenvolvendo um trabalho de colorimetria, de cor, um trabalho de mecha. Gruda em mim.
Gruda em mim, que eu vou te levar para o caminho de sair de tudo isso de forma muito, assim, ó, muito simplificada, muito facilitada. Começando por tira a estrela de Oswald do teu histórico de vida. Então, Renata Matiasso, colorimetria científica, eu te levo, quando profissional, para um cenário de entregar resultados perfeitos em mechas e colorimetria de modo geral, sem estrela de Oswald. Sem aquela tão falada doída incomodativa estrela de Oswald, porque ela, na verdade, na nossa vida como profissionais, ela nos tira do cenário, do caminho da entrega de resultados perfeitos, ok? Então, dito isso, o que é um trabalho de mecha perfeito? Antes de tudo, o que é um trabalho de mecha perfeito dentro de cenário de entrega de resultados? O projeto de mechas perfeito é aquele que segue o desejo, antes de tudo, o desejo da cliente. O que o desejo da cliente traz para você? A cliente te procurou e ela te diz o que ela quer. E dentro desse cenário dela dizer o que ela quer, você tem a obrigação de entregar. Falamos aqui de colorimetria, certo? A gente precisa entregar coisas muito pontuais. A cor de desejo da cliente é um ponto crucial. Outro ponto crucial vem com a distribuição das mechas, certo? A gente tem, então, mecha dentro de aspectos de entrega de resultados. E esses aspectos vêm num cenário muito amplo. E esse cenário muito amplo diz respeito a você entregar a cor de desejo para a tua cliente. Além da cor de desejo para a tua cliente, a distribuição dessas mechas é relevante e importantíssimo. E além da relevância e importância dessa distribuição e dessa cor de desejo estar em associação, porque o trabalho de mecha, ele, como eu sempre falo, tem que estar casado a cor. Não adianta você entregar uma cor perfeita e você não entregar a distribuição que a tua cliente quer. Você vai estar entregando 50% apenas do que ela te procurou, confiou em você para entrega de resultado. E esse 50% é aquém do esperado. Ela te procura para um 100%. Automaticamente ela vai ser frustrada. Automaticamente você não vai estar entregando o resultado. E aí a gente tem um outro detalhe. Aquela distribuição, você tem que ter detalhes que se somam ali, né? Se somam no sentido de você ter um olhar da engenharia reversa. Teve uma aula também anterior, onde eu fiz engenharia reversa ao vivo. Aquele olhar que você vai ver aonde que está o ponto de iluminação no cabelo. A distribuição da mecha, ela sai mais da raiz, ela sai mais em relação às pontas, à concentração do clareamento, ou o clareamento sai desde a raiz até a ponta se projetando. Como é que está esse cenário frontal? A pessoa tem aí uma foto, uma ilustração, ela te mostrou que tem um hair contour ou não tem um hair contour. É uma mecha distribuída de forma não concentrada num ponto. Então, essas facetas, vamos dizer assim, essas facetas do trabalho de mecha, é muito importante ter tudo isso muito delineado. E esse muito delineado diz respeito a ter a questão cor, entrega de resultado em cor. Então, essas facetas a gente tem o quê? A cor dentro de aspectos de visão da tua cliente do que é a cor de desejo dela, que você, num projeto de detalhamento com ela, você vai conseguir identificar de forma consistente o que ela busca, porque o que as clientes falam, a gente, se ficar só por isso, corre um grande risco de entregar um resultado aquém esperado, um resultado indesejado. As clientes chegam para nós muitas vezes falando em dourado, e quando você mostra uma tabela de cores, quando você mostra imagens para ela, aquilo que ela falou que é dourado, na verdade, é um pérola. Pérola e dourado são cores muito distintas, muito diferentes. E aí a gente tem que ouvir, mostrar materiais que sejam materiais de suporte para entregar realmente o resultado por você ter entendido o que ela busca. Adicional, aquela questão, daí aqui está a colorimetria. Adicional está aquela questão que diz respeito à estrutura, distribuição da mecha. Como que a mecha é projetada, desde a sua nascente até a sua extensão. Concentrações, quantidades. Mecha é contraste, claro e escuro. A gente só tem a mecha se a gente tiver a relação de pontos de iluminação com pontos de sombra. Claro e escuro. É isso que vai dar o efeito da mecha, o efeito visual da mecha, ou seja, efeito de contraste, níveis de contraste. E aí a gente precisa ver muito bem no desenho da mecha, porque a gente cria
uma arquitetura de mecha, um projeto de mecha, e dentro desse criar, esse desenho, esse projeto, essa arquitetura de mecha, aonde que eu vou ter os pontos escuros, as sombras, os contrastes, em relação aos pontos de iluminação, os claros, e as quantidades desses claros, seja para a produção de loiros, seja para a produção de morena iluminada. E aí eu vou falar sobre um outro detalhe importantíssimo. Então, cor, questão colorimetria, mecha, aí tá ok, beleza, então tá fazendo sentido, ótimo. Questão distribuição de mecha, níveis de contraste, níveis de sombra e luz, porque sombra e luz, contraste, é a mesma coisa. A Lu tá dizendo que tá fazendo muito sentido, ótimo. Rosidalva dizendo também ok. Equipe Cabelo Companhia também dizendo ok, perfeito. Então, vamos lá, nessa interação. Gosto, muito sentido, perfeito. Então, isso, seja para o loiro, seja para o moreno iluminado. A gente precisa ter essas duas coisas. E outra coisa importantíssima que a gente tem que ter aí. A gente tem que ter o cabelo dentro de um cenário de fio com qualidade e durabilidade da cor. Aqui eu poderia dividir em duas situações. Fio saudável, com qualidade, e durabilidade da cor. Vamos botar tudo junto? Porque o fio de qualidade ele vai dar uma durabilidade maior na cor, ok? Então, a gente tem colorimetria. Colorimetria importantíssimo. Dentro daquilo que eu trouxe, os detalhes que se somam para você entregar o resultado. Você entender a tua cliente, a partir de você interpretar o que a tua cliente trouxe de forma correta, absoluta, que você, numa anamnese detalhada, chegou ao resultado, entrou na mente da cliente, você vai aí criar o projeto com os níveis de contraste, claro e escuro, luz e sombra, ok? E aí, na entrega do resultado final, você tem que preservar ainda esse fio, entregar, então, o resultado de fio saudável, estrutura saudável, e essa estrutura saudável dentro de um cenário de durabilidade na cor. Isso tudo somado, você tem aí caminho reto e direto para mechas perfeitas. Concordam comigo, gente? Pessoas que procuram vocês. Oi, Josefa. Oi, gratidão, Cécia, pelo carinho. Gratidão aí para todo mundo que está botando coração, para quem está chegando e dando oi, e para quem está fazendo observações aí dentro de um cenário de que estão gostando e estão entendendo. Então, dentro disso tudo é que a gente desenha uma estrutura de entrega de mecha que vai agradar a cliente, que vai fidelizar essa cliente, que vai trazer mais clientes, e que nesse cenário todo você vai cada vez trazer o quê? Mais e mais reconhecimento para a tua questão profissional, para teu trabalho. Você, quando profissional, é que tem a responsabilidade de criar a tua história. Ou você cria a tua história pautada em sucesso, em reconhecimento mediante as entregas dos teus resultados, com conhecimentos sólidos, que você vai ter a segurança para trilhar e conduzir o resultado, ou você vai o quê? Criar a tua história dentro daquele cenário, de ficar chorando a falta de cliente na agenda, dentro do cenário de você estar ali com cliente que chegou, mas que não volta, que não vai te indicar para outras pessoas, que vai falar mal do teu trabalho, e aí dentro disso tudo vem aquela agenda doída e aquele não reconhecimento e tudo aquilo que, infelizmente, a gente vê muito acontecer, e existe um cenário que é ainda mais sofrido nisso. Muitas vezes eu vejo que não é falta do profissional buscar, ele busca, porque eu por muitos e muitos anos busquei, mas é o profissional não tendo acesso ao conhecimento que realmente faz a diferença na vida dele. Aí eu digo para você, se você é um profissional que vive buscando, que já buscou curso, fez, aconteceu, pintou, envolveu horas da tua vida, valores monetários e sucessivamente você ainda não tem a segurança absoluta e você não tem o resultado, aquele resultado pontual que fideliza a cliente, que você já está em um cenário de reconhecimento absoluto, você até então não tinha tido acesso a conhecimento que realmente traz a transformação para a tua história. E essa segurança. E tudo isso que você busca. Você até então estava trabalhando aquela história da Estrela de Oswald. Você ainda estava ouvindo falar em cores primárias, em matemática da colorimetria. E dentro disso tudo, você nunca vai chegar na segurança, no reconhecimento, na mecha perfeita, tá, gente? Porque a colorimetria, ela não precisa de tudo aquilo. E dentro dela não precisar de tudo aquilo é que eu
Renata Machasso, ensino você a entregar resultados de colorimetria e resultados de mechas perfeitas, tirando de cena Estrela de Oswald e tudo que envolve esse cenário triste. Essa Estrela de Oswald, assim, essa Estrela de Oswald, assim, é a dor, tá? Essa Estrela de Oswald é a frustração na vida do profissional. Tira ela, primeira coisa. Depois que tira ela, esquece o cenário daquelas misturebas de cores primárias no cabelo e no tubo de coloração. Adicional a isso, tira de cena mais o quê? Tira de cena, adicional a isso, matemática da colorimetria e outras coisitas mais, tá? Mas a nefasta, a bizonha da Estrela de Oswald é o primeiro ponto. Então, ensino você a trilhar o caminho da entrega de resultado perfeito sem Estrela de Oswald. E aí vamos para questão de divisões. Vamos falar então, eu falei de tudo isso, certo? E a gente falou dentro de tudo isso colorimetria bastante. Já disse que Estrela de Oswald, mechas e resultados de colorimetria, tira lá de cena. Eu te ensino a entregar mecha perfeita e resultados de colorimetria sem pensar em Estrela de Oswald, não, nunca mais, jamais esqueça ela. E o resto que se soma. Colorimetria, pensando em matemática dela, e cores primárias também. Joga tudo no lixo e agora vem aqui. Aí a gente falou a respeito do quê? A gente falou a respeito da parte que envolve as distribuições. As distribuições no cenário de colorimetria é um pilar para a entrega de mecha perfeita e a gente, entregando o resultado perfeito em colorimetria, a gente tem um outro detalhe, que o outro detalhe vem associado à questão de distribuição da mecha. Engenharia reversa, que eu falei, tudo isso que lá dentro do curso eu levo a bordo nos mínimos detalhes, ok? E aí, esse trabalho de divisão, de distribuição, vamos ver algumas coisinhas, alguns detalhes aqui na nossa amiga? Vamos lá, gente? A gente tem um cenário de divisões, N possibilidades, tá? N possibilidades que diz respeito a linhas de ângulos retos, linhas que envolvem ângulos em diagonais. Além disso, a gente tem linhas que envolvem o quê? O zigue-zague, correto? Então, dentro de tudo isso, a gente vai poder criar inúmeras situações em divisões. E falando nessas questões que envolvem, então, distribuições, a gente vai aqui mostrar algumas coisinhas rapidamente na prática, mas que são importantíssimas. Como a gente falou dessa parte da colorimetria, desses detalhes de tira, professor Rogério, eu tô falando aqui com o povo que é para tirar a Estrela de Oswald de cena, jogar no lixo, tá? No pensar em resultado de colorimetria, isso não cabe. Além de não caber essa situação que envolve a tal de Estrela de Oswald, e outra coisa, tira e joga no lixo também as cores primárias, dentro do tubo e lá no fio do cabelo. E a partir disso, para com a sofrência da matemática dita da colorimetria para entrega de resultados, somando cor primária e tudo isso. Então, rasguei e dei o recado, e dentro desse cenário todo de rasgar e dar esse recado pontual, porque o meu objetivo é ensinar o profissional cabeleireiro, dentro de aspectos de colorimetria, a sair de tudo isso, porque ele não precisa de tudo isso. E a coisa pode ser muito mais simples, muito mais prática, muito mais reta, direta e facilitada. Bom, vamos lá. Então, falei bastante de colorimetria e ainda quero fazer um convite, certo? As aulas da semana passada, as duas, e uma da semana retrasada, eu falei só de colorimetria. Volta lá e assista. Então, falamos de colorimetria, bom, falamos bastante nas últimas aulas, agora foi falado também. Voltem e assistam aquelas 3 que estão ali no IGTV ou ali no meu feed, muito pontuais. Foi falado de neutralização, foi falado de direcionamento de reflexo e foi falado sobre outros pontos muito específicos e importantes também no que diz respeito à colorimetria, bases da colorimetria, ok? E aí, dentro disso agora, colorimetria aqui, vamos para a parte de distribuição aqui. Nessa parte que envolve distribuição, como eu falei, a gente tem várias divisões. E nessas várias divisões, a gente vai ter o quê? As linhas retas, ok? O que é uma linha reta? Quando eu faço um ângulo em horizontal. Esse ângulo em horizontal, eu vou ter uma linha reta, básico e simples. Posso dividir quadrantes. Ali no meu feed tem muitas situações onde eu mostro o cabelo dividido, divisões diferentes. Então, fica o convite para que também possam estar observando lá. E aqui a gente consegue ter o quê? Uma divisão de topo. Habitualmente é o que há de mais simples. A divisão de topo
essas duas áreas que envolvem os parentais, e a parte que fica aqui posterior à nuca, a gente vai ter possibilidade de trabalhar o ângulo inteiro ou dividido ao centro. Isso é o que há de mais simples. Aí, além das linhas retas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a possibilidade das linhas em diagonal. O que é uma linha em diagonal? Eu sei que isso pode ser o básico do básico, mas isso é muito importante. A boneca está num ângulo aqui, que ficou acima de mim, para que vocês consigam ver de forma mais consistente. Eu vou separar aqui uma parental, eu vou separar esse ângulo todo dessa lateral, uma parental aqui. Estou de costas um pouquinho, gente, mas necessário para mim poder fazer essa demonstração, mostrar aí. E aqui, então, eu tenho mais uma divisão, que essa divisão, eu não fiz a divisão de topo, tá, gente? Eu só estou fazendo essas divisões aqui para poder mostrar, a partir disso, as linhas. Linha reta, como eu mostrei anteriormente, em horizontal, ok? Aí, a partir dessa perspectiva da linha reta, eu tenho outra possibilidade. Eu tenho a possibilidade das linhas em diagonal. Aí, eu vou falar um pouquinho sobre essa linha em diagonal. Linha em diagonal. A linha, ela inicia num ponto mais alto e ela finaliza num ponto mais baixo. As linhas em diagonal, elas, em caso de projeto de mecha, elas facilitam demais, auxiliam demais a perspectiva de minimizar marcações, saídas na mecha com marcações. Essa perspectiva da diagonal eu amo. Trabalho assim de forma muito abrangente, de forma muito repetitiva, dentro de um cenário de, a partir dela, eu tenho todas as situações que eu posso criar. Em níveis, quando eu for ver questão de sombra e luz, como eu falei, mecha é feito de sombra e luz. Eu posso ter mais iluminação saindo desde essa parte mais proximal da raiz, ou uma iluminação saindo do meio para a ponta, ou uma iluminação mais concentrada na ponta. E isso a gente vai ter em níveis diferentes de eriçado ou vaporização, esses diferentes aspectos visuais se observando. Mas linha, quando em diagonal, sempre uma proposta excelente para minimizar marcação de saída de mecha. Aí vem outros detalhes que a gente falou em aulas que vão se somando, mas esse é um ponto importantíssimo. E isso de você ter a linha na horizontal e a linha na diagonal, você pode, a partir disso, ainda criar a linha que se soma, que vai minimizar ainda mais a questão da marcação com, olha aqui, anunciada, gosto das diagonais em zigue-zague. Você está na minha mente, querida. Tu disse que eu falei para você antes e agora você está na minha mente, né? Então, a gente, partindo dessa diagonal, a gente pode criar isso aí que a anunciada falou, o zigue-zague. Um zigue-zague em diagonal. Zigue-zague auxilia no aspecto também já de minimizar. Então, você pensa que você tem uma linha em diagonal e a partir dessa ideia de você ter uma diagonal, você ainda tem um zigue-zague. Quanto que isso vai minimizar em termos de saída, marcação da mecha? Muito, demais. Por quê? Porque você criou duas situações que já te auxiliam, que já te prospectam, você conseguir gerar essa situação de minimizar essas marcações dentro do projeto da mecha. E aí depois, sim, aí vem as perspectivas de eriçados em níveis diferentes, que também vão dar daí o efeito de sombra, de contraste que a gente falou. Mas marcação, aqui você tem duas possibilidades de já sair minimizando. Adicional a isso, depois tem aplicações de produtos e outros detalhes que se somam. E a linha em zigue-zague, você também cria ela dentro do cenário de você estar trabalhando a horizontal. Você pode criar ela também. Porém, e zigue-zague com profundidades diferenciadas a gente tem. A gente tem níveis de profundidades diferentes nas propostas do zigue-zague. Mas aqui a gente pode trabalhar ela na
horizontal? Pode. Porém, quando eu for trabalhar vertical, eu minimizo uma linha, uma divisão verticalizada, minimizo já muito a perspectiva de marcação na saída da mecha. Somo a isso o zigue-zague, minimizo ainda mais. Então, as duas coisas somadas, elas te favorecem de forma significativa. Básico, pode ser. Importante, muito. Depois a gente vai falar de um outro detalhe, que aí diz respeito à saúde do fio. Falamos de colorimetria, falamos de situações aqui para distribuição de mecha em termos de linha e perspectiva de divisão, simplificando de forma rápida, coisas aí que são facilitadores. E a gente vai falar aí de um outro detalhe que daí diz respeito à questão saúde do fio. Já que a gente tem em projeto de mecha situações que se somam, né? Para mecha perfeita, a questão da cor, colorimetria. Projeto, distribuição. Falei aqui um pouco sobre distribuição. N coisas se somam, ok? Mas falei aqui de coisas bem importantes. Simples, mas importantíssimas. E aí a gente tem a parte da saúde que a gente falou, né? Prof, fazendo em zigue-zague, pode desprezar o eriçado ou não? Depende qual a profundidade que você vai pegar essa mecha. Eriçados, eles vão dar o quê? Eles vão dar níveis de contraste mais evidentes ou menos na projeção da saída da mecha. Se você fizer, vamos falar aqui em zigue-zague. Obrigada pela pergunta, anunciada. Ó, fiz aqui um zigue-zague. Vou aproveitar essa linha na reta aqui que eu tenho, certo? Ah, gente, clips. Ó, eu tenho aqui uma piranha, tenho, mas eu tenho clips. Esses clips aqui eu adoro, tá? Fica a dica aí para vocês. Ele prende muito bem. E aí, vamos voltar aqui para o nosso eriçado. O eriçado, se você quiser uma mecha que ela saia mais marcadinha lá da raiz, você vai fazer aqui. Eu fiz ele sem levar muito em consideração a questão de uma mais fininha, outra mais grossa. Mas aí você cria. Aqui, se você for criar o trabalho da mecha que você quer que ela saia aqui na raiz mais marcadinha, você vai poder colocar. Pode, tranquilo. Porém, se você não quer marcação alguma lá na raiz, você vai criar um eriçado. A partir desse zigue-zague, você vai dar níveis diferenciados. Você vai fazer uma sutil limpeza e vai ficar com aqui uma sombra bem suave e muito clareamento no comprimento. Ah, mas daí você quer que tenha uma iluminação saindo mais do meio para a ponta. Aí o que vai ser feito? Você vai criar um nível de eriçado que vai se projetar e vai ficar a saída de raiz bem suave. Esse eriçado ele vai se projetar do meio lá para a área de raiz. Olha quanto cabelo aqui sobe. Sobe bastante cabelo aqui junto à raiz. Deixa eu fazer de novo aqui e botar no contraste da minha mão. Ó. Eu tenho todo esse cabelo aqui sob a minha mão. Toda essa quantidade. E aí eu vou gerar agora um nível de contraste que vai dar uma sombra, cabelos voltando escuros naturais, aonde eu vou gerar do meio até lá a saída nascente de raiz. Eu saio aqui do meio, projetando. Projetei e eu não saio empurrando tudo. Eu vou fazendo um trabalho para esse eriçado depois, na hora de fazer a limpeza dele, facilitar. Se eu sair empurrando tudo, eu vou criar aí um emaranhado bem difícil de abrir depois. Quando a gente faz esse movimento que eu fiz aqui, eu levei até um ponto, vou repetir depois aí para vocês verem, tá? Olha a quantidade de cabelo aqui, como ele já ficou muito mais suave, menos cabelo, consequentemente, uma mecha que vai sair menos marcada também, ok? Ok? Deixa eu ver só uma coisa. Aqui agora, vamos criar, ó, todo esse cabelo aqui, ó, tudo isso vai voltar, aqui vai estar aclarado, vai voltar dando nível de contraste. E agora, vamos gerar uma iluminação que ela vai sair lá na ponta, que ela vai ser uma iluminação mais focal na extremidade, com mais cabelos escuros voltando, um nível de contraste maior, um blackout maior, tem profissionais que falam em blackout. A questão aí, então, entre claro e escuro, tendo uma projeção diferenciada maior. Então, eu venho aqui na minha pontinha, lá na extremidade,
e eu vou fazer o quê? Olha o movimento, observa o movimento. O ideal é em 90 graus, tá? Eu vou abaixar aqui um pouquinho para que vocês possam ver melhor. Mas, eriçados, mecha bem estendida, 90 graus. Eu vou abaixar pela cabeça tá lá em cima e poder visualizar melhor. Eu vou daqui firmar, vou deixar 3, 4 dedos na ponta e a partir daqui eu vou gerar um primeiro movimento. Subiu parte do cabelo. Eu entro por trás e levo lá em cima. Volto, gerei um outro movimento. Volto, gero mais um movimento. Posso limpar esses fios para baixo. Percebe o movimento que eu estou fazendo de limpeza? Isso já minimiza muito na hora de você abrir o cabelo depois. Então, dica simples, valiosíssima, importantíssima. A partir disso, eu tenho condições também de empurrar aqui o pente, se eu quero que a mechinha saia lá mais próximo à raiz, e deixar mais suave, mais próximo do couro cabeludo, da nascente do fio. E olha aqui, anunciada, para ti, para quem pediu. Para quem mais está aí, você fez a pergunta, mas para quem mais estiver aí fazendo a pergunta, como é que ficaria? Olha o quão fininho, sutil fica esse movimento dessa mecha. Uma barrinha, um código de barra muito suave. Essa boneca aqui ficou um espaço aqui no meio, porque ela já está com uma mecha aqui toda picadinha, toda picotadinha, tá? Mas aqui também iria ficar o quê? Um pouquinho de cabelo. Então, uma condição de muita suavidade na iluminação, saindo lá na raiz com uma suavidade absoluta, sem marcação alguma, e automaticamente gerando, quando volta todo esse cabelo, uma iluminação muito maior que na extensão. E o voltar o cabelo não é chegar lá em cima e sair fazendo o arrasto do cabelo. Não. Você levou em partes, você volta abrindo em partes também. Então, detalhes importantíssimos para facilidade, para administrar o trabalho, para conduzir o trabalho. Entendido, anunciada? Perfeito? Ótimo, então. Se perfeito, fico feliz. Agora, falamos de divisões, de detalhes que envolvem a parte estrutural da mecha, certo? Agora a gente vai falar, então, da parte que envolve saúde do fio. Saúde do fio em termos de cuidado. Teste de mecha. Hoje é aula de coisa básica, mas o básico mais importante impossível, certo? Teste de mecha. Você faz teste de mecha na tua cliente? Primeira pergunta. Reflita. Tá, reflita. Não precisa me responder, só reflita. Teste de mecha é a garantia que você vai entregar o resultado com aquele detalhe que a gente falou. Saúde do fio. Durabilidade da cor. Durabilidade da cor está associada a procedimentos de metodologia científica. Entrega de cor tem a ver com colorimetria? Tem, mas a qualidade desse fio, dessa cor, elas estão ali casadas, juntinhas. E nesses juntinhas, saúde, qualidade, estrutura do fio, condição desse fio, você vai conseguir manter mediante o que o teu teste de mecha disser e você respeitar. Porque se você não respeitar o que o teu teste de mecha disser, você está errado. Já vi profissional que, eu fiz o teste de mecha. Tá, quanto tempo você deixou o teste de mecha? Deixei 20 minutos. Chegou na altura de tom que você precisava? Não, o teste de mecha não chegou, mas daí eu deixei mais 20, deixei 40, deixei 50, deixei 1 hora e chegou. Mas o fio quebrou. Cara, o teste de mecha ele tem que ser feito dentro de um cenário de você colocar ele em prática e acompanhar o tempo de evolução dele para você ver quanto tempo ele vai demorar para chegar à altura de tom e o fundo de clareamento que você quer, se o cabelo vai chegar e chegando, se ele vai chegar numa condição de estabilidade, de saúde, de vida útil para esse cabelo sem a necessidade da vitamina T, da tesoura. Não adianta você fazer um teste de mecha num tempo menor do que o estabelecido pelo fio para você chegar lá, ou para ver se você pode chegar lá ou não. E aí, vamos lá, teste de mecha. Gente, teste de mecha, não adianta a tua cliente chegar e você fazer um teste de mecha aqui na área de nuca, no meio ainda. Essa área de entorno, vou usar euzinha aqui de modelo agora. Essa área de contorno, a gente tem fios mais finos, uma queratina diferenciada. Então, são fios mais sensíveis, beleza. E aí, aqui no meio, a gente tem um fio mais resistente. E aqui a gente tem uma outra situação de uma estrutura de fio. E aqui em cima a gente tem um fio todo exposto. A clima
clima, tempo, mais secador, mais produto, mais tudo. E aí você chega com a cliente, ele faz um teste de mecha, ela veio, te procurou, você fez o teste, mas você fez aqui. E você contemplou o tempo de reação aqui. E você viu que aqui o tempo de reação, ele vai te entregar o resultado, mas em tantos minutos. Perfeito. E nisso você começa a montar o cabelo contemplando aqui, sem considerar essas variantes de exposição do fio, de condição do fio, nas áreas diferenciadas, na estruturação natural dele e também na exposição dele, e você tá ferrado. Ferrado. Renata, dá certo de fazer o teste assim, você cortar e fazer fora da cabeça, dá certo? Vamos lá, boa pergunta, tá? Primeiro, teste de mecha. Cortar e fazer o teste. Vai te dar norte. Mas vai te dar norte o quê? Na mecha onde você cortou. Você vai cortar uma mecha aqui, uma mecha aqui, uma mecha aqui, uma mecha aqui? Da tua cliente, outra mecha aqui? Não, eu vou cortar uma mecha aqui no meio. Não vai dar certo. Outra, eu sou contra cortar mecha da cliente. Faz a cliente vir, conversa com ela e faz o teste. Outro dia me apareceu uma cliente nova aqui, para fazer correção, inclusive, dentro de um cenário que tinha uma monstra mecha aqui atrás, extraída. E seguido me acontece isso. Gente, combina com a tua cliente, faz ela vir. Ela quer um trabalho teu de eficiência, ela está exigindo um resultado teu, é compromisso teu entregar o resultado, mas ela tem que fazer a parte dela. Ah, mas a cliente, ela não vem. Eu perco a cliente se eu pedir para ela vir fazer o teste. Beleza, então perde a cliente porque ela veio, você não fez o teste de forma adequada e você se ferrou. Você vai perder a cliente de qualquer jeito. Se você disser para ela, não faço assim, você veio aqui para testar, a cliente não vai me procurar. Beleza, pode perder a cliente. Mas aquela que vier, você vai fazer um teste muito bem feito, você vai fazer um trabalho muito bem feito e, consequentemente, ela vai grudar em você. Você vai entregar mechas perfeitas para ela, porque você fez o beabá da coisa correta. E você vai entregar mechas perfeitas. Uau! Agora você sabe que tu não precisa entregar resultado pensando em estrela de Oswald, matemática de colorimetria e nem em cores primárias, etc. Já resolveu pacas problemas, certo? Aí você tem conhecimento em distribuição. Ótimo, perfeito. E aí você fez toda uma análise, teste de mecha perfeita e você vai reta no resultado. Agora, se você sair dentro disso, tá feito o estrago. Você tá num problema sério. Porque chegou uma cliente lá dizendo que fez isso. Bom, eu acho que fora da cabeça não tem o calor. Tá, tem a questão do calor, mas o calor tá proximal. Primeiro ponto. Ok. Mas a extensão tá ali. E a extensão é aquela que mais histórico tem de processo de química, porque hoje elas se compram produtos e se aplicam em casa, etc e tal. Então, é o cabelo mais implicado, é o cabelo mais sofrido, é o cabelo mais... E adicional a isso, tem um mundo de coisas que se somam, né? E aí, você também não pode fazer só com uma mechinha. E você não vai tirar 4, 5, 6 mechas para fazer teste cortando do cabelo da cliente. E aí? Então, combina com ela para ela vir, você vai fazer o teste ali com ela. E nesse fazer o teste aí com ela, beleza, você vai testar nas diferentes áreas. Aonde que você faz teste? Você faz teste aqui em área de nuca, sim. Aqui tem muita situação de corte químico, DDD, cabelo muito fragilizado. Coloquei agora, dias atrás, no feed aí um teste sendo executado nessa região, onde eu mostrei a circunstância, a situação toda do cabelo. Aí você vai fazer teste aqui no meio, onde o cabelo fica menos exposto à radiação, a tudo que envolve o cabelo mais resistente. Aí você vai fazer teste na área de parental e você vai fazer teste também nessa área que fica mais exposto aqui em topo, que vem mais para frontal, e dentro disso você vai ter segurança absoluta para a entrega do resultado. Então, aonde que você faz teste? Você faz teste em várias áreas. Não é um teste, não é uma mechinha, e não é um lugar, e não é corta-mecha. É fazer a tua cliente entender da importância dela vir para o teu espaço, e isso cabe a quem? A cliente, ela tem resistência a tudo, até que você explique para ela o que você precisa, por que você precisa, e mostre para ela que o que você está fazendo é porque você é uma profissional diferenciada. E sendo um profissional diferenciado, você está prezando pelo resultado que você quer entregar para ela, porque você quer satisfazer ela. E a partir disso, ela vai criar laço de confiança contigo. Laço de confiança é o que o profissional médico cria com o seu paciente. E aí o paciente, quando confia, não abandona aquele médico. E aí, enquanto você ficar nesse chororô, vocês ficarem em chororô, ou qualquer pessoa ficar em chororô, de que a cliente, porque a cliente, quem educa a cliente somos nós, quando a gente tem conhecimento e a gente sabe como conduzir as circunstâncias.
Enquanto fica assim, chororô, tem mais do mesmo e não muda cenário algum. Só voltando um pouquinho na questão das divisões, tá? Divisões serem feitas limpas. Divisões limpas, lineares. Se você trabalhar a linha reta, é uma linha reta perfeita. Se você trabalhar uma linha diagonal, é uma diagonal perfeita. E se você criar um zigue-zague a partir da reta e da diagonal, é um zigue-zague perfeito. Por que isso? Porque isso também minimiza perspectiva de manchas, ok? Então, linhas, divisões, tudo perfeito. E isso denota outra coisa importantíssima, profissionalismo. A cliente, ela vê, você separou, dividiu bem, deixou muito bem ajeitado, não virou, não tá aquela bagunça. Cara, o profissional que faz isso é visto de forma diferenciada. E a Tereza está dizendo que é necessário diálogo e testes, muito. A gente precisa, se quer ser diferenciado, e não é ser diferenciado para ser bonito, eu sou diferenciado. Não, é ser diferenciado porque você vai ser um profissional que vai entregar um resultado diferenciado, porque você vai fidelizar a tua cliente, porque a tua cliente vai te reconhecer. Não é para ser uma coisa bonita, é para ser uma coisa que traga realmente aquilo que o profissional merece, quando ele faz por onde. Então, dentro desse cenário, precisa de tempo para diálogo, sim, e além desse tempo para diálogo, sim, precisa desse olhar de cuidado nos mínimos detalhes, seja em divisões, seja em, faça a divisão mais simples que for, 3, 4 quadrantes, todo em linha reta, ok, mas é linha reta perfeita, limpa, bem dividido, tudo que for feito, perfeito, muito limpo, muito organizado, muito, isso já vai passar uma perspectiva visual diferenciada para você, um olhar sobre você diferenciado da cliente. E aí o conversar, você saber explicar, você saber conduzir, vai também te colocar num lugar diferente e, consequentemente, as coisas vão se fazendo diferente e você vai transformando a tua história. A dica para tirar eriçado, aquilo que eu falei ali, primeira coisa, já falei primeiro, não se sai lá em cima no início, lá onde está junto a buchinha no couro cabeludo, abrindo eriçado lá de qualquer jeito, não. Começa como você foi mandando de forma sequencial por partes do eriçado para cima, abrindo por partes também. Essa é a dica principal, certo? E aí, isso aí é cuidado. Outra, dica principal, eu indico muito trabalhar com vaporização. Minhas alunas do curso aprendem técnica de vaporização tintim por tintim. O curso Morena Iluminada por Vaporização mostra tintim por tintim. Por quê? Porque aí tu nem tem o eriçado para abrir. Consegue entregar resultado eriçado sem ter que abrir eriçado. Economiza tempo, dinamismo na vida, tudo isso vem para você. Tem gente falando em mechas 45 minutos. Olha que eu sou super esperta e nunca consegui. A gente consegue entregar até em menos de 45, mas a que preço? Isso é um detalhe. 45 minutos você consegue entregar mechas? 15, 20? Consegue montar. Mas, a que preço? Deixando raiz ainda com marcação, deixando lâminas no meio sem, fazendo distribuição de produto sem preservar áreas já aclaradas. Então, é aquela história. Tem que ver dentro de qual situação que você consegue entregar. Eu sou aquela professora educadora que ensina os profissionais, os colegas da área, a entregarem cabelos saudáveis. Não, Renata Matiasso. Então, vamos lá botar mais um detalhe? Renata Matiasso é profissional, educadora na área que ensina o profissional cabeleireiro a entregar mechas perfeitas e resultados de colorimetria sem usar Estrela de Oswald, show Estrela de Oswald e dentro de um cenário de cabelo saudável. Preservação da haste, ok? 45 minutos? Pode, depende. Depende a que preço você vai entregar. E depende do cabelo que está na tua mão. E aí, depende de tudo isso, é um processo complexo. Você entregar a que preço um resultado? Mas tudo bem, certo, gente? Salão Impacto. Vixe, tenho que nascer de novo para fazer mechas em 45. Gente, primeiro ponto. Não queiram se cobrar, entregar mechas em minutinho, tá? Mas a qualquer preço do cabelo. Entreguem cabelo saudável, que é aquilo que eu tô falando, tá? E nisso de entregar mechas saudáveis, vocês vão ser reconhecidos, a cliente vai fidelizar, vai trazer outras Terminada essa live, manda esse conteúdo para colegas, para outros profissionais da área, gruda, vem comigo, esteja aqui. E dentro desse cenário todo, mais um detalhe importantíssimo. Quero ver vocês, aquilo que eu falei antes, eu quero ver vocês colocarem, me marcarem, quero ver quem que vai marcar, tô aí, aguardando.
quem que vai marcar no history que estava aqui em aula? Quem já marcou e quem vai marcar? Ó, minuto foto, coração. Coração, aula, tira foto. Faz o print, tirou, deu para tirar? Coloca ali no teu history, tá? E dentro do colocar no teu history, vai aí, gente, marca a Renata, vai ficar louca de feliz e coloca lá para as tuas clientes verem. Estou em treinamento, estou aprofundando conhecimentos, colorimetria científica, resultados de excelência, nova história para você, minha cliente linda de uma vida, cliente nova que vai chegar. Vem para cá que você tem uma nova perspectiva de resultados através de mim. Coloquem isso, através de mim, eu digo, através de vocês. A tua cliente, quem já é cliente, vai ficar com um olhar diferenciado sobre você. Adicional a isso, quem ainda não é tua cliente, também vai fixar o olhar em você. E a partir disso, as tuas histórias, situações, circunstâncias, trabalho, reconhecimento vai se estruturando. Dito tudo isso, gente, fez o print, quero ver lá quem vai me marcar. Quero aguardar o momento contribuição de vocês também no sentido de estar me seguindo. Ótimo, não tá? Bota para seguir. Ativa o sininho quem está no YouTube para que venha aí num cenário de anúncios quando a gente tem as lives. E gruda em mim. Vamos lá. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Beijo grande. Até. Tchau. E assista, reassista essa aula. Quem chegou depois vai ficar gravada. Pode voltar a assistir. E quem não assistiu as 3 aulas anteriores que estão ali no feed, que estão lá no meu IGTV, basta voltar. Caraca, é bases da colorimetria, onde eu explico por que jogar no lixo estrela. Volta lá e assiste essas 3 aulas, pelo amor de Deus, aproveita. Gente, nem vou mais falar nada, tá? Beijo. Boa noite, Denise, boa noite a todo mundo, tá? Beijo gigante, fiquem com Deus. Até, tchau.